Olá, falaremos hoje sobre o papel dos pais na lição de casa dos filhos. Partindo-se do princípio que a lição de casa é uma tarefa individual do aluno, ela foi dada para o aluno e nós já discutimos em outro vídeo qual a abordagem que os pais devem ter na questão de ajuda com a lição de casa. Então, qual seria o papel dos pais na lição de casa de seus filhos? Primeiramente, os pais são responsáveis por oferecer um espaço físico adequado, ou seja, um local calmo, silencioso, sem fatores distratores como videogame, brinquedos, televisão, celulares, né? Iluminado, né? Onde a criança tenha condições de sentar, criar um foco e executar a sua tarefa. Outra coisa que o pai precisa fazer é criar uma rotina para o seu filho. Ou seja, criar um momento adequado para a realização da lição de casa, onde a criança se sinta segura de que ela vai ter um momento para dar conta do seu trabalho. Se esse espaço físico não é possível de acontecer individualmente, e ele vai ter que dividir com irmãos, vai ser um espaço comunitário na sua casa, não tem problema. Você, inclusive, pode estar trabalhando em casa também, mas desde que, naquele momento da lição de casa, todos estão envolvidos com o seu trabalho. Você, o seu filho, a sua filha, os irmãos, enfim. Existe um momento onde as crianças percebem que é hora de parar, criar um foco e trabalhar. É muito importante ele perceber que isso acontece com todo mundo ao redor dele, na família. E se você trabalha em casa, mais ainda. É importante que ele perceba que aquilo é o seu trabalho e que você cria um momento adequado para fazer e você se concentra para executar. Dessa forma, o seu filho está entendendo que é importante ele cumprir com as suas obrigações. A lição de casa é um excelente momento para você acompanhar, né? Um excelente instrumento de acompanhamento do que está acontecendo na escola. Então, você pode olhar a lição de casa do seu filho. Normalmente, quando eles são pequenos, eles mostram a lição. Quando crescem, nem tanto. Mas quando são pequenos, eles mostram a lição de casa. E a gente tem uma tendência, né, a falar sobre a lição, elogiando ou criticando. Cuidado com isso, né? Você pode conversar sobre a lição. Essa é uma ótima abordagem. Converse sobre. Nossa, meu filho, que interessante. Vocês estão falando sobre animais da fazenda. Vocês brincaram sobre isso? E a criança vai começar a contar para você o que aconteceu na escola. Como a professora deu, que atividade que fizeram. E você começa a acompanhar o que aconteceu. Filho, que interessante. Vocês estão falando sobre as navegações. Que bacana, você gosta desse assunto, não gosta, mas no sentido de conversa, não de cobrança. Porque se a criança se sente cobrada, ela começa a se fechar. Se a lição de casa está bem feita, você olha e acha que ela foi bem feita, você pode elogiar e deve. Mas cuidado para não elogiar só o resultado final da lição. Elogie que para ele ter aquele resultado, ele se dedicou, ele se esforçou. Então elogie muito mais a atitude que ele teve para chegar naquele resultado do que somente o resultado. Se você olha a lição e acha que ela está mal feita, que tem muitos erros, que o seu filho podia fazer melhor, pergunte: meu filho, você acha que esse era o melhor que você poderia fazer? Você se dedicou ao máximo para fazer essa lição? E não espere resposta. Deixe que ele pense. Evite mandar fazer tudo de novo, porque ele vai levar para a escola feito e correto, porque você mandou refazer. E o professor perde o parâmetro das dificuldades do seu filho. Deixe ele se entender com o professor dele. A lição é para apresentar para o professor. E você lembra também o seu filho sobre as tarefas. Você pode ajudá-lo nessa questão. Você já fez as tarefas? Você já anotou, já olhou nos seus registros? Você já arrumou sua mala? Então, essas seriam talvez as melhores abordagens, né, dos pais, ou o papel dos pais na hora da lição de casa dos filhos. Onde você vai estar trabalhando a capacidade reflexiva, na medida em que você faz perguntas,
a oratória, a responsabilidade, a autodisciplina, enfim. Você está ajudando o seu filho no desenvolvimento, né, em outras áreas, desenvolver outras habilidades que talvez nem sejam tão fáceis de se perceber. É isso aí. Obrigado e até a próxima.